Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 63. E para iniciarmos eu gostaria de ler o verso 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. O Salmo de número 63 fala sobre alguém que está numa situação de aridez de alma. E isto se expressa através da sede física, usada aqui simbolicamente para descrever a situação de uma pessoa em deserto, a fome que a pessoa passa, e assim este anseio por Deus, tal como o corpo anseia por comida, anseia por água, e assim continuar vivendo de uma maneira prazerosa, de uma maneira digna e com esperança, com energia. O Salmo fala então de alguém que tem vivido a aridez da existência humana, que tem vivido as altas temperaturas do dia, bem como as baixíssimas temperaturas da noite, características tão comuns do deserto. À noite você morre de frio, de dia você morre de calor, de dia a exaustão do sol e a falta d'água, à noite a fome, o frio e assim a falta de aquecimento. Então esses extremos que te levam de um ponto para o outro na vida sem muita explicação, eles simplesmente te levam de uma situação de talvez tremenda alegria num momento e profunda tristeza em outro. E neste sentido o Salmo segue descrevendo a aridez de alma e como Deus é a solução para tudo isso. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu, por exemplo, fazendo a mesma alusão ao deserto, usando a areia como ilustração mais especificamente falando, quando você joga um pouco de água em cima de areia que está muito aquecida, exposta a um calor tremendo, ela mal toca a areia e já está evaporando, não é? E assim você percebe que a água que você jogou ali não foi o suficiente para encharcar o solo, encharcar a areia. Mal tocou na superfície, a água já está evaporando, desaparecendo. Não houve uma influência de umedecer para baixo, muito abaixo da superfície. E assim às vezes a alma se encontra completamente seca, de tal maneira que algumas gotas não resolvem. Nós precisamos de chuvas, como diz o hino, chuvas de bênçãos, para que não somente a superfície, mas o solo da alma, mais profundamente falando, se sinta totalmente encharcado da graça divina. E os versos 1 ao verso 2 descrevem algo muito especial, assim como o verso 3 e o verso 4 descrevem outra coisa muito especial. Os versos 5 ao verso 8, uma terceira realidade muito especial. E dos versos 9 ao verso 11, a quarta e última realidade especialíssima. A que me refiro? Dos versos 1 ao verso 2, ao anseio. O salmista tem um anseio tremendo por Deus. Dos versos 3 ao verso 4, este impacto que acontece na alma do salmista. E assim, o verso 3 e 4 dizem: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Então, no verso 1 ao verso 2, o anseio. Do verso 3 ao verso 4, o impacto que Deus causa na vida do salmista. Do verso 5 ao verso 8, a descrição do prazer que este salmista, em meio à aridez de alma e existencial, sente e tem em Deus. E assim você tem, dos versos 9 ao verso 11, o juízo e a expectativa de que Deus fará justiça. Verso 9: porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jurará se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, a pessoa que está em Deus,
por meio de Cristo, ungido pelo Espírito Santo e fundamentado na palavra do Senhor, esta pessoa tem então 4 realidades que são que descrevem a vida desta pessoa, deste remido, desta que se coloca em contrição e quebrantamento diante de Deus. Primeiro, anseio. Segundo, impacto. Terceiro, o prazer. E em quarto, juízo. Ou seja, a pessoa tem este anseio por Deus, que vem impactar a vida da pessoa, e depois gera este prazer indescritível na alma, que faz com que esta fique segura de que o Senhor fará justiça. O verso 1 e o verso 2 descrevem o anseio de uma forma bastante dramática. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Então, nesses 2 salmos somente, nesses 2 versos somente, o salmista fala sobre sede, sobre fome e sobre o cansaço. Mas ao mesmo tempo, ele estabelece o contraponto, dizendo que o Senhor é tudo para ele em termos de solução para esses dilemas de sentir sede, fome e cansaço numa terra exausta e exaustiva. Por exemplo, no verso 5 ao verso 8, ele diz: como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. E assim, esse salmista acorda durante a noite, motivado por uma coisa, pela convicção de que Deus tem sido tão generoso, tão bom, tão presente, tão amigo, tão companheiro, que ele acorda durante a noite e fica meditando nas coisas que Deus fez por ele e ainda faz, e esperançosamente ainda fará, e ele não tem outra alternativa a não ser cantar louvores e agradecer e engrandecer o nome do Senhor Deus. Quando foi a última vez que nós acordamos madrugada dentro com esta convicção: Senhor, eu tenho que te agradecer pela minha família, pelo meu trabalho, pela realidade que eu estou enfrentando, pelos problemas que estão vindo, porque eu sei que eles serão força contrária, mas como um navio em mar aberto, eu estou precisando desses ventos para que eles me levem em direção ao meu alvo. Então esses ventos, que muitas vezes são ventos contrários, na verdade podem, tocando a vela, me levar na direção que eu realmente preciso. Ou seja, eu preciso de forças que muitas vezes eu vejo como forças contrárias para me colocar em movimento e assim levantar voo e poder seguir na direção correta. Ele diz que para Deus, em Deus existe fartura, existe alegria, existe repouso. Quando eu estou repousando durante a noite, eu acordo me lembrando daquilo que o Senhor fez, a alegria, tanto que eu desperto. E em despertar eu louvo e canto as bênçãos que o Senhor tem realizado em minha vida. Esta é a atitude dos remidos, mas aqueles que são ímpios não experimentam este tipo de serenidade de alma, de paz de espírito, de esperança, de convicção, de alegria. E assim, como nós já vimos num salmo anterior, os ímpios ficam com medo de coisas que não amedrontam. Eles estão sempre ansiosos e receosos e sempre com as costas voltadas para a parede, como que com medo de que alguém possa atingi-los. Então, tendo medo do nada. E assim é a vida do ímpio. Mas a vida do que serve ao Senhor Deus é uma vida de serenidade, de paz, de esperança, de tranquilidade. E este vazio existencial, esse vazio desértico, ele passa então a ser preenchido pela presença e pela provisão deste Deus maravilhoso. E eu gostaria de terminar lendo para você e contigo a passagem de João capítulo 4, verso 14, a mulher samaritana junto a Jesus Cristo conversando, e o assunto é
também a questão da água, e Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela que buscava uma água temporária, agora está em contato e na possibilidade de uma água que satisfaz a sede eterna. Mas também no verso 34 do mesmo capítulo de João 4 está escrito que Jesus, tendo sido questionado pelos apóstolos para comer alguma coisa, ele diz: a minha comida, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus Cristo não somente tinha prazer em fazer a obra do Pai, mas ele concede àqueles que o servem pela fé do mesmo privilégio de terem prazer na obra do Senhor e prazer na existência, no fato de existirem em comunhão com o Senhor Deus, recebendo dele a água viva que satisfaz hoje e eternamente. O pão que desceu do céu para dar vida ao mundo é aquele que vem alimentar o corpo, alimentar a alma, alimentar o espírito, não somente em tempos de escassez e aridez, mas para todos sempre. E que Deus te abençoe com muita prosperidade, com bonança, porque a tempestade há de passar e a bonança chegará. Então fique firme em Cristo e que Deus nos conceda um dia muito abençoado em sua presença. Até a próxima.